Você já pensou que talvez o maior ataque de Satanás contra a sua família não seja algo escandaloso ou assustador, mas sim algo sutil, algo que até parece espiritual? O inimigo não precisa invadir lares com violência, ele está entrando de forma silenciosa por meio de versículos manipulados, pregados por igrejas que deveriam alertar, mas estão enganando. Quando pais acreditam nessas promessas distorcidas, eles passam essa fé frágil para seus filhos, criando uma geração vulnerável, desarmada, sem preparo para a verdadeira guerra espiritual. O versículo que diz nenhum mal te sucederá foi tirado do contexto e usado como se fosse uma vacina contra o sofrimento. Agora, ele virou o falso alicerce da fé de muitas famílias. O resultado é alarmante, em pais que acham que estão protegendo seus filhos apenas por repetirem o Salmo 91 todas as noites, mas que nunca ensinaram o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Eles acreditam que basta declarar o versículo para que nada de mal aconteça. E as igrejas que fomentam isso não estão preparando o povo para a dor, para o deserto, para a perseguição. Estão anestesiando espiritualmente os lares. As crianças crescem ouvindo que Deus as livrará de todo mal, mas nunca aprendem que os servos de Deus também são lançados na fornalha, como os amigos de Daniel, ou na cova, como o próprio Daniel. Agora imagine a cena: em um regime opressor invade uma casa cristã. Separando pais de filhos, um soldado aponta para a criança e pergunta: "Você crê nesse Jesus que seus pais seguem?" A criança, assustada, olha para o pai com lágrimas nos olhos e pergunta: "Papai, por que você nunca me ensinou o que fazer nesta hora?" O pai abaixa a cabeça. Não tem resposta. Porque passou a vida acreditando que bastava levar o filho à igreja aos domingos e declarar um versículo no travesseiro. Mas nunca ensinou o custo do discipulado. Nunca falou da cruz. Nunca mostrou que o verdadeiro evangelho exige firmeza, e mesmo quando dói. Sabe o que dói ainda mais? Saber que isso não é apenas uma história hipotética. Isso já aconteceu e continua acontecendo em vários países onde o cristianismo é perseguido. Mas o problema é que muitos países como aqui no Brasil pensam que isso nunca acontecerá aqui. Acham que estamos seguros. Que basta confiar em Deus e tudo ficará bem. Mas essa confiança está baseada numa mentira, construída por igrejas que só ensinam a parte boa da Bíblia e escondem o sofrimento, a perseguição e o chamado à fidelidade até a morte. A falsa proteção baseada em promessas fora de contexto está gerando filhos frágeis, pais despreparados e famílias espiritualmente desestruturadas. Essas igrejas estão mais preocupadas em encher bancos do que em formar discípulos. Preferem prometer proteção total agora do que preparar os filhos para que não neguem a Cristo amanhã. Pastores tomam versículos como o Salmo 91 e dizem: "Você está blindado, seus filhos estão protegidos, Deus não vai deixar nada te atingir." E o povo aplaude. Mas ninguém adverte que há uma condição: a promessa é para quem habita no esconderijo. E habitar não é visitar. Não é fazer oração automática. É viver uma vida de entrega, obediência, renúncia. Sem isso, a promessa vira ilusão. Se você está criando seus filhos apenas com versículos isolados, sem mostrar a cruz, sem ensinar o que é ser odiado por causa de Cristo, está repetindo a farsa que Satanás quer perpetuar. Ele ama quando os pais dizem: "Meus filhos estão nas mãos de Deus", mas vivem uma rotina espiritual fria, sem discipulado, sem vigilância. Ele sabe que uma fé baseada em frases feitas e promessas superficiais não resiste ao dia mau. E quando esse dia chega, porque ele vai chegar, o colapso acontece. Os filhos se desviam, abandonam a fé, e os pais ficam sem entender o motivo. Mas o motivo estava lá atrás, na semente que foi plantada. Você já percebeu como a maioria dos jovens nas igrejas conhece músicas, memes gospel e até os versículos mais famosos da Bíblia, mas poucos sabem explicar o que é justificação? Santificação? Arrependimento? E isso não é coincidência. É o reflexo de um ensino superficial, construído sobre versículos manipulados. A palavra virou slogan de camiseta. O versículo virou bordão. O culto virou evento. E a fé virou acessório. Essa é a geração que Satanás quer, em uma geração que carrega a Bíblia no celular, mas não tem a verdade no coração. Porque ele sabe que, sem verdade, qualquer vento de doutrina os arrastará. E o versículo mal interpretado se torna um laço invisível em volta do pescoço dos filhos. Agora pense na rotina da sua casa: em quantas vezes seus filhos te viram de joelhos orando? Quantas vezes vocês leram juntos uma história bíblica e conversaram sobre ela? Quantas vezes você explicou a eles que seguir a Cristo não é só vitória, mas também cruz? Você sabia que um dos versículos mais distorcidos da Bíblia é o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Muitos cristãos declaram esse versículo com uma certeza inabalável. Eles colocam adesivos com esse trecho no carro, na porta de casa, até em tatuagens. Recitam como se fosse um feitiço de proteção, acreditando que estão completamente blindados de qualquer mal. Mas, tem um problema sério aqui. Eles esquecem de ler o versículo anterior. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A promessa do Salmo 91 não é para qualquer um. Ela é para aquele que habita na presença de Deus. Não é para quem apenas visita Deus aos domingos. Não é para quem diz Senhor, Senhor da boca para fora. É para quem vive no secreto com Ele. Para quem o busca. Para quem o teme. Infelizmente, muitos hoje recitam o Salmo 91 como se fosse uma oração mágica. Pensam em se eu disser esse versículo, nada vai me acontecer. Mas continuam vivendo em pecado, desobedecendo a Deus, longe da sua vontade. Acham que estão protegidos. Mas estão enganados. A Bíblia não é um talismã. Deus não é um guarda-costas à disposição de quem o ignora. As promessas dele são para os filhos. Para os obedientes. Para os que vivem sob sua direção. Não adianta proclamar, 1000 cairão ao meu lado, se você não habita no esconderijo do Altíssimo. Não adianta declarar proteção se o seu coração está longe de Deus. Deus é fiel. Ele protege, sim. Ele livra, sim. Mas ele nunca prometeu blindagem para quem anda no caminho largo. Ele nunca disse que protegeria os desobedientes. Ele nunca foi cúmplice do pecado. O diabo quer que você pense que está seguro enquanto vive longe de Deus. Ele quer que você use versículos fora de contexto para alimentar uma falsa segurança. Porque assim, quando o mal vier, você se sentirá traído ou a sua fé será destruída. Mas a verdade é simples e a proteção de Deus é real. Mas é para quem o busca de verdade. É para quem vive no esconderijo do Altíssimo. É para quem se entrega. Para quem se rende. Para quem obedece. Pare de usar o Salmo 91 como amuleto. Comece a vivê-lo como uma verdade de quem habita na presença de Deus. Só assim você poderá dizer com confiança: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.